Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje vou bater um papo com o grande Felipe Alvim, o Vinzão do Game Chinchila, e vamos falar de vícios que às vezes temos ao mestrar que podem prejudicar o nosso RPG. Ele vai trazer aqui 3 erros que ele considera bem graves, e eu vou falar de alguns que eu considero bem ruins também. Vai ser bem legal. E no meio do caminho vamos falar de mais alguns conceitos e dicas super úteis de RPG para vocês. E pra quem não conhece, o Game Chinchila é um canal excelente de RPG. Eu vou colocar o link aí na descrição do YouTube e no post do site pra quem quiser, pra vocês irem lá conferir. Eles têm umas temporadas deles jogando RPG presencial absurdamente legais. O pessoal sempre me pede aqui pra jogar, é meio difícil, mas lá vocês vão poder conferir ele jogando e é muito bem feito, muito legal. Enfim, tem uma qualidade de gravação, de edição de jogo fantásticos. Com certeza vocês vão gostar pra caramba. Só ir pelo link aí depois, é claro, de ouvir a nossa conversa. Vocês seguem pelo link e vão assistir os episódios que vocês vão gostar muito. Mas agora eu quero falar de uma coisa muito importante, pessoal. Mas é muito importante mesmo, de verdade. Eu vou colocar um link aí pra vocês também pro financiamento coletivo deles, que é justamente para poder bancar a nova temporada dessa série deles, o Jogando RPG, que é muito boa, que é muito maneira. E eu tô dizendo que é muito importante porque é muito importante mesmo, tá? Porque eu acho que a gente deve se posicionar aqui como quem gosta de conteúdo de RPG, ajudando eles a manter a série, que é muito custosa e muito trabalhosa. Acho que é uma hora da gente se posicionar e mostrar que a gente gosta de conteúdo de RPG, e como a gente gosta de conteúdo de RPG de qualidade, a gente tá aí pra ajudar quando é necessário. E eu não tô falando isso porque, assim, de exagero, porque de fato esse é um programa muito bom do Vinzão, do Game Chinchila, e ele corre sério risco de acabar mesmo, ou de mudar completamente por falta de recursos, se a gente não der o suporte. Então pode de fato acabar, ia ser muito triste a gente ver alguma qualidade tão grande terminar assim. Então é isso, valeu galera, vale pegar lá, nem que seja o suporte de R$30, que é mais baratinho. Vocês vão ganhar um arquivo em PDF bem maneiro para vocês poderem usar no RPG de vocês, super legal. E vocês vão ajudar também e mostrar que quem curte o conteúdo de RPG quer ver esse conteúdo de RPG continuar a ser produzido. De verdade, é muito, muito, muito importante. Quem puder, vai lá, pega até um valor maior se puder, mas vamos fazer eles chegarem nessa meta aí, beleza? É de fato muito importante, mas enfim... vão lá, assistam a série. Eu vou colocar todos os links aí pra vocês poderem acompanhar o canal e os episódios e tal. Eu tenho certeza que quem não conhece vai adorar o conteúdo deles e vai querer ajudar o projeto, beleza? Então não vamos deixar o programa morrer, tá? Então é isso, vamos começar agora aí o bate-papo. Fala aí pessoal, então como eu devo ter falado aí na entrada, eu tô conversando aqui com o Felipe Alvim, o Vinzão lá do Game Chinchila, que é um canal fantástico de RPG que vocês vão poder seguir a partir de agora, acompanhar quem não conhece e até ajudar aí, como eu vou ter falado no começo do podcast. A gente vai falar sobre alguns vícios na hora de mestrar, né, que podem prejudicar o seu jogo, de repente alguns podem até ter ajudado no seu jogo, a gente vai ver isso aqui na conversa, de repente até conversa sobre algumas outras coisas ligadas a mestrar. Mas esse é o tema sobre o qual a gente vai falar. Eu já vou passar a palavra aí para você, Vinzão, para você também já falar um pouquinho aí de você, e a gente já entrar no tema de repente aí com alguma das coisas que você anotou como vícios de mestragem aí. Maravilha, muito obrigado, Léo, cara. É sempre um prazer estar aqui. Adoro o seu trabalho lá nos seus podcasts todos, cara. São assuntos incríveis, sempre com uma técnica absurda. E é isso, eu tentei separar aqui 3 coisas que eu considero as piores, assim, os piores vícios que os mestres costumam cometer quando eles estão narrando, né? E que, pô, eu já cometi inúmeras vezes quando eu tava começando, né? E sei lá, acho que 15 anos atrás, que foi quando eu tava começando a engatinhar na mestragem de RPG, se eu tivesse tido acesso a alguém me falar, não faça isso, eu teria sido um mestre melhor antes, né? Pois é, aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Os erros que eu vou falar, tem até a série que eu venho fazendo, de você não fazer isso quando mestrar e tal. A maioria, na verdade, eu tô dizendo para as pessoas não fazerem, vamos dizer assim, porque eu fiz, né? Então eu vou falar aqui de alguns vícios que eu tinha também no meio do papo. Mas fala aí também, rapidinho, antes da gente entrar no papo aí do canal, do financiamento. Depois a gente entra mais a fundo nisso, mas só pra dar um aviso pra galera também. Massa. Bom, pois eu sou lá do Game Chinchila, que é um canal de YouTube. A gente tá com uns 65 mil inscritos atualmente. Temos a série de RPG presencial, a websérie do YouTube mais vista do YouTube brasileiro. A nossa série, ela tem um formato bastante diferente das outras séries, do que a gente não coloca a partida na íntegra.
Então, assim, uma partida que a gente faz de RPG de 4 horas se transforma em 5 ou 6 episódios de 20 minutos, que é muito mais fácil para o público assistir. E ele consegue assistir em doses menores. Fora isso, a gente sempre bota animações no meio, ilustrações, trilha sonora. É tudo bem editadinho, por exemplo, os cortes de câmera para poder facilitar o entendimento. Em nenhum momento você vai ver a gente procurando regra no livro. Obviamente a gente tá procurando regra no livro, mas isso não é legal pro entretenimento das pessoas, né? Então a gente corta fora isso. E a série, cara, eu aconselho todo mundo lá a olhar, é fantástico. Principalmente acho que a partir da terceira temporada, né, que ficou ainda mais caprichadona. E tem os spin-offs também que ficaram muito bons e tal. Então, pô, volta e meia tem gente perguntando pra mim, eu quero ver você jogando e tal. E eu jogo, mas a gente jogou no canal há um tempão, mas aí teve tanto problema técnico que estão lá nas playlists antigas dos nossos jogos, mas eu acabei não fazendo mais. Então pra quem quer ver a galera jogar, vai ver o Jogando RPG e os spin-offs também que tem no Game Chinchilla, que a qualidade é muito legal e é muito feito com essa preocupação, com a preocupação do entretenimento também, de quem tá vendo, conseguir gostar, conseguir acompanhar sem precisar ficar horas e horas pra ver um episódio só. Então vale muito a pena, eu aconselho todo mundo a ir lá no Game Chinchilla, canal do YouTube, e olhar, que é bem legal. A gente chegou a falar bastante da série numa outra vez que o Vinzão veio aqui, mas então vamos lá, vamos começar, cara, e falar sobre qual o primeiro erro que você anotou aí pra passar pra galera, e o primeiro erro de vício de mestragem. Cara, o primeiro pra mim, e eu também acho que é o mais grave de todos, que muita gente faz, é um erro. Ele pode ser utilizado de uma forma legal, mas normalmente ele é um erro. É o Deus Ex Machina. Sabe? Eu sinto que muita gente, muitos narradores, eles têm esse vício de querer contar uma história. E assim, às vezes a história dele é muito legal, mas você não é um contador de histórias. Você tá ali pra junto dos jogadores, criar uma história, né? Em conjunto. Você não tá criando ela sozinho. O grupo é o contador de histórias, né? Cada um faz parte é um elemento da contação de histórias, mas é o grupo inteiro. E só pra clarificar pra galera que não sabe, de repente, o que é o Deus Ex Machina, é quando alguma coisa simplesmente aparece e resolve a trama, né? Ela surgiu na Grécia, que era quando literalmente nas peças gregas aconteceu algum problema que ninguém sabia como resolver e tal, e um deus, por isso que era Deus Ex Machina, descia no meio da peça lá, né? Quer dizer, um ator fazendo papel de um deus, né? Descia no meio da peça e resolvia o problema. E aí, a partir daí, teve essa expressão Deus Ex Machina, que é quando alguma coisa é resolvida do nada por um NPC ou um acontecimento que simplesmente resolve o problema, né? Exato. Isso, inclusive, Deus Ex Machina significa Deus da máquina, que era porque o ator que interpretava o Deus, ele era colocado na cena através de um guindaste. Ou seja, não tinha nada menos imersivo do que isso. Entendeu? Literalmente você tava vendo um guindaste colocar o cara dentro da cena, você perdia toda a imersão que tinha sido criada naquela peça. E quando o mestre faz isso, normalmente ele não tá levando em consideração os personagens da mesa, porque eles são os protagonistas da história. E quando você bota um NPC seu, você bota um dragão pra vir resolver uma parada, tipo assim, eles estão encarando o vilão espanca todo mundo. Aí aparece o seu paladino, que você, mestre, acha ele mó legal, e ele vai lá e ganha a luta sozinho. Isso é muito frustrante. Sabe? Você tá tirando o foco dos jogadores e contando a sua história, ao invés de contar uma história junto dos jogadores, né? Sim, é engraçado que aí a gente não conversou, né, sobre as coisas que a gente queria falar, a gente só escolheu o tema. E aí eu fui pensando em coisas que eu errei, que eu botei nessa série recentemente, e uma delas é exatamente isso. Uma das coisas que eu falei às vezes é de você ter um vilão super impossível de ser derrotado e tal, mas parte um pouco daí, que eu já falei em outros programas, de você às vezes, como mestre, você tem alguns NPCs, tanto heróis como vilões, que você gosta tanto deles, você acha eles tão foda. Isso é um erro que eu já cometi quando era, que nem você falou, né, começando a jogar, ainda era criança e tal, eu cometi, que tinha sempre aquele NPC super sinistro, tanto o herói quanto o vilão, que eles sempre estavam um passo à frente dos jogadores, então eles surpreendiam os jogadores, aí os jogadores faziam coisa, e quando eles viam, na verdade era o plano do herói aqui, ou do vilão, que deu certo, mas na verdade não tinha um plano, entendeu? Você simplesmente fazia,
eles ganharem e tal, e no fundo a história acabava rodando em volta desses NPCs, né? Esse vilão e esse herói que você tem, um estilo tipo Gandalf, alguma coisa assim. Então você tem lá o seu NPC poderosão, tipo Gandalf, Dumbledore, alguma coisa assim. E os seus vilões, e na verdade é uma guerra entre o seu herói e o seu vilão que você criou, e o que os jogadores fazem não faz muita diferença. Eles estão sempre sendo salvos pelos NPCs do bem, estão sempre sendo batidos pelos NPCs do mal. Então o agenciamento, né, a capacidade deles de mudar a história de verdade não tá ali. E eu acho que isso é um erro que acontece muito. Aconteceu comigo, pelo jeito com você também, com a galera que tá começando. Então também a galera não precisa se desesperar, vamos dizer assim, que você vai aprendendo com a prática. E talvez, como você disse, se alguém, tendo alguém, tipo a gente aqui, que já passou por isso, pra dizer evita fazer isso, pode ser importante, né? Eu acho que é um elemento bom. É um elemento que, se usado com parcimônia, fica muito legal. Por exemplo, eu gosto muito de fazer um Deus Ex Machina logo no começo da campanha, quando você quer inserir um vilão que é muito absurdo, está muito acima dos caras. Tipo assim, eles estão nível 2 e você bota o Tarrasque contra eles, né? E aí aparece realmente um cara que não tinha aparecido ainda, um cara muito foda, um paladino brutal, e aí tanca o Tarrasque ali, segura e fala, eu vou salvar vocês, e salva eles. Mas assim, é uma vez só, que é só pra deixar eles em perigo, o cara salvar. Na Aí você próxima vez... você meio, talvez até que estipula como, esse Tarrasque pra onde eles vão estar olhando no final da parada deles, e ali é o começo, vamos dizer assim, da jornada, Exato. né? E aí, obviamente você salva eles nesse começo, só pra que eles possam aí começar a jornada de, lá na frente a gente quer destruir esse Tarrasque, vamos dizer assim. Exatamente. É que nem o Curse of Strahd, que eu tô narrando Curse of Strahd atualmente, né? E eu fiz questão de colocar o Strahd logo no comecinho, sabe? Quando os caras ainda são level 3. Eles acabaram de sair daquela aventura da casa, e aí eles encontram o Strahd, que é um vampiro de 10º tanto nível, muito forte, que se ele estalar o dedo os caras morrem ali. Sim. Né? Mas ele respeita os caras, ele bota um terrorzinho ali e depois vai embora, né? Se eles fizessem alguma coisa ali pra já dar porrada no Strahd, os heróis seriam resgatados por uma facção que tem lá, né? Que é a facção dos Keepers of the Feather, que é um Deus Ex Machina, né? Porque você não ia deixar o Strahd matar os caras. Mas aí você faz esse Deus Ex Machina, mas você tá fazendo isso pra apresentar o vilão, né? Sim. E eu já sugeri também fazer isso pra, por exemplo, às vezes tem muita gente que tem dificuldade em fazer as batalhas, né? O challenge rating, se o meu grupo é forte o suficiente ou não pra enfrentar tal batalha e tal. E aí até dei uma sugestão que, às vezes, um jeito de medir isso é você preparar mais ou menos isso, um Deus Ex Machina, que seria, por exemplo, você não tem muita certeza se eles são fortes, sei lá, o suficiente pra enfrentar 3 elementais, um mago com 3 elementais, vamos dizer assim, junto com ele, né? Pra saber o challenge rate equilibrar. E aí você pode colocar, achando que eles têm capacidade, mas você já vai se precaver caso você vai errar, que é um bom jeito de você testar qual é o nível de força real do grupo, porque o sistema de challenge rate, infelizmente, até do 5.0 e tal, não funciona muito bem e tal. E aí pra você poder ter o feeling, vamos dizer assim, você coloca nesse combate. E aí se eles perderem, por exemplo, você já pode ter decidido que o mago ele não quer matar eles nessa batalha. Então mesmo se eles forem derrotados, ele vai desmaiar eles e vai levar eles presos pra algum lugar, entendeu? Ou então você já planeja que, tá vindo um dragão dourado, sei lá, que era o amigo ou aliado deles, que vai salvar eles se eles estiverem perdendo esse combate e etc. Que aí você só criou um combatezinho mais pra, tipo, você ter o lado do metajogo de você como mestre entender qual é a força real do grupo, sabe? E aí você pode deixar esse Deus Ex Machina já pronto na manga, para caso você tenha errado no cálculo, você vai ter a informação, isso aqui é muito poderoso para eles, agora eu tenho uma ideia melhor de qual é a força do grupo, mas você não vai matar o grupo porque você quis descobrir isso, entendeu? Então também é um jeito que às vezes eu uso esse Deus Ex Machina na manga para você poder medir a força do seu grupo, entendeu? Sim, verdade. Então, mas diz aí qual o segundo que você colocou agora na lista aí. O segundo que eu tenho aqui, ele é um misto, porque eu acho que os dois se complementam. Um é o Fail Forward, que é falhar pra frente, né? E o outro é o Fail Safe, que é tipo falhar seguro. O Fail Forward é um mecanismo que eles estão utilizando bastante nos sistemas OSR de atualmente,
né? Os RPGs que... Só pra esclarecer pra galera que seria o Old School Renaissance, né? Que é você... a volta aí do RPG Old School e tal. Eu já falei aqui com o Balbi várias vezes sobre, mas pra quem estiver ouvindo e não souber o que é, o SR é isso, é o RPG Old School aí, vamos dizer assim, a volta desse RPG Old School. Exato. E ele é muito interessante, ele é um conceito que a gente tem que absorver e botar em qualquer RPG que a gente estiver narrando, seja D&D, Shadowrun, seja Vampiro. O Fail Forward é um conceito que ajuda o mestre a fazer com que os jogadores continuem caminhando na história, né? Um dos vícios maiores que eu vejo os mestres fazerem, por exemplo, eu joguei recentemente uma aventura, era uma aventura de investigação. O grupo inteiro entrou na sala e o mestre falou, rolem percepção. Aí todo mundo rolou percepção e ninguém conseguiu sucesso. E tinha uma pista crucial para a investigação dentro da sala. Entendeu? Sim. Então assim, se você vai colocar uma pista crucial, uma pista chave, que sem essa pista a gente não vai conseguir solucionar a investigação, você tem que ter uma forma de jogadores obterem ela, mesmo que eles não passem no teste de percepção. Eu já acho que não tinha nem que ter teste de percepção, você tinha que encontrar a pista, se ela é tão crucial assim. Mas se você quer colocar um teste de percepção, você tem que ter uma salvaguarda, uma forma de entregar a pista mesmo que todo mundo fale, né? E o fail forward, na verdade é um conceito diferente. Esse é o fail safe que eu tava falando, né? De você entregar de um jeito ou de outro. Eu vou dar dois exemplos aqui, um para cada um. O fail safe seria assim, tem o guarda, você tem que fugir dos guardas, né? Você tá dentro de uma prisão, você tá preso na prisão, e você tem que fugir da prisão. Aí o mestre fala, rola furtividade. Aí você rola e falha. Aí, você vê que uns guardas repararam em você. Aí rola atletismo pra você fugir deles. Aí você vai lá e falha. Os guardas estão vindo na sua direção. Aí rola acrobacia. Aí você vai lá e falha. Os guardas estão se aproximando. Entende? Você sempre vai narrar como os guardas estão quase chegando em você, mas eles nunca vão chegar. Que esse é o fail safe. Né? Você tem que cada vez fazer com que fique mais tenso até o jogador finalmente conseguir rolar um dado e passar. E aí ele vai ter o sucesso que você precisa que ele tenha para continuar a narrativa. Sim. Né? Isso é um truque de roubo, né? Que você tá roubando para os jogadores progredirem na história, mas muitos mestres, não sabendo disso, eles fazem o guarda pegar o cara. E aí na hora que o guarda pega o cara, você reseta, você bota o bicho de volta na prisão, e aí o cara tem que fugir de novo, ou então as coisas vão ficando cada vez mais cabeludas, sabe? Tipo, mais difíceis de solucionar, porque tendo um molejo de roubar pros jogadores. Sim, mas esse aí já puxa toda uma discussão, né? Se você como mestre quer fazer ou não. Porque nem em todos os momentos eu usaria, por exemplo, a questão do fail-safe, porque eu, por exemplo, né, aí particularmente, sou de uma escola que eu não gosto, que isso é quase como se fosse a parada do mágico, de que o cara acha que a decisão ou que a rolagem dele faz diferença quando ela não faz. Então é meio delicado, é uma questão meio delicada. De vez em quando eu uso isso aí, com certeza, que você tá falando, é só pra dizer pra galera que não precisa ser sempre assim, mas de vez em quando eu acho legal abraçar o fato de que, de repente o cara falhou, e aí ele foi pego pela segunda vez, de repente ele vai ser jogado numa prisão ainda mais difícil mesmo, dele sair, alguma coisa assim, e a história vira completamente outra coisa, que aí você pode emendar que ele foi pra uma prisão ainda mais no fundo do calabouço, mais complicada, mas aí de repente, coisa que você nunca tinha pensado, de repente tem alguém lá que tá tentando fugir, um outro NPC, e aí você cria bola na hora uma história pra eles, os caras ficam amigos, conseguem fugir com aquele NPC de um jeito mais difícil, mas conseguem fugir, e aí esse NPC pode estar conectado a uma outra coisa, então quer dizer, podem surgir também, é legal falar isso também, que podem surgir coisas muito legais de você às vezes abraçar a randomicidade de um erro desse tipo, entendeu? Então pra usar o fail safe também, mas com cuidado. Sim. Na verdade, o ideal desses dois aqui é você não pedir testes para coisas obrigatórias. Sim. Né? Tipo, só rolar se realmente precisar. Mas é porque tem muito mestre que fica pedindo rolagem para tudo. Pra tudo, né? Tô ligado. Tudo. Esse é um dos vícios, inclusive. E ele não está preparado pro resultado. Ele não tá... Às vezes ele acha que o cara vai ter um sucesso, o cara tem uma falha, e ele não tá preparado pra falha do cara.
né? Então, essa é uma das soluções que eu daria, que é o fail safe e o fail forward. Sim, e até o exemplo que você deu naquele caso do, do suspense lá, da investigação é perfeito nesse sentido, que o cara, tem 4 ou 5 pessoas aqui, alguém vai acertar no teste, mas aí alguém não acerta, e aí? É aí sua peça-chave de informação, o que você vai fazer com ela? Você vai, sei lá, fazer um personagem aparecer do nada e dizer, vai ficar meio Pois esquisito, né? Exatamente. fica ruim. Pois é. Aí basicamente, eu acho que o grande vício aqui eu acho que eu já vim direto apresentando uma das soluções que eu uso, mas o vício é pedir rolagem para o que não precisa. Isso, pedir rolagem excessiva, exatamente. Tanto é que aí, nesse caso mesmo, por exemplo, da investigação, você pode até antes, quando eles entrarem na sala, não pedir teste nenhum. Porque os jogadores, deixa os jogadores de repente, se o cara começa a dizer, você narra a sala, bem narrado, vamos dizer assim, né? E aí de repente você falou que numa estante tinha uma poeira, alguma coisa assim, de repente isso chama a atenção de algum jogador, ele resolve lá investigar, e é lá que tá a pista, por exemplo. Você não precisa fazer ele rolar, ou então até como ele foi pra lá, justamente pra estante onde tava a pista e tal, você pode fazer ele rolar, mas aí com vantagem, com uma dificuldade muito baixa, ou tipo, você faz ele rolar só por rolar, mas como ele já foi lá, você já sabe que ele vai pegar, então você deixa os jogadores às vezes ativamente resolverem as coisas sem tanta rolagem de dado, que esse realmente é um vício. Agora que no meio da conversa fica mais claro, né? O vício tem muita gente que pede tudo, cara, tudo é rolagem de dado, cara, sei lá, vai tomar uma xícara de chá numa festa de gala, o cara pede uma rolagem de dados, senão ele derrama a xícara numa nobre e aí os guardas vêm pra cima dele e tal, e aí rola um problema todo desnecessário, entendeu? É o velho simulacionismo que o pessoal sacaneava do GURPS, né? Que você tem que rolar pra sair da cama e rolar pra sair do seu quarto. E respirar ao mesmo tempo. Aí se você falhar em algum desses, você tem um ataque cardíaco, cai no chão, tropeça e quebra a cara. Pois é, mas assim, eu gosto do GURPS, eu uso bastante o modo simplificado e que não usa desse jeito, obviamente não usa desse jeito, mas é a brincadeira que o pessoal faz. Não, eu acho o GURPS uma maravilha, o formato do 3D6 dele, pra mim é a melhor coisa que tem. Jogando ele simplificado fica muito bom, cara, fica muito legal, dá pra você criar qualquer mundo, então geralmente quando eu quero criar uma parada minha, e que é mais realista, obviamente, né? Porque o GURPS é bem realista. Aí eu jogo no GURPS. Vários RPGs medievais, fantasia medieval, tudo isso. Eu jogava no GURPS por causa disso. Eu gosto bastante, ao contrário aí da galera aqui. Tem muita gente que odeia. Pois é. Mas e aí, vamos pro terceiro então? Bora. O meu terceiro ponto, ele ainda tá meio ligado a mestres que estão constantemente querendo contar uma história sozinhos, né? Uhum. E aí esse aqui, na verdade, é mais a um mestre que programou muita coisa e não consegue utilizar aquilo, né? Que é o overplanning. É você planejar além do necessário. As pessoas... O bonito do RPG é que ele é muito flexível. E que os jogadores eles sempre vão surgir com soluções criativas que você não estava preparado. Sim. E se você planeja demais, você na verdade está montando um jogo, né? Você está programando uma masmorra, programando uma aventura onde os jogadores vão ter que escolher A ou B, e nunca é assim. Os jogadores vão inventar o C, o D, o E, o G, vai virar uma bagunça. E quando você planeja demais, eu vou dar um exemplo até de mim mesmo. Eu estava querendo tirar os jogadores de uma cidade e fazer eles viajarem para o norte. E aí ia ser uma viagem, eles iam se juntar, no meu planejamento, eles iam se juntar a uma caravana e viajar por 50 dias para o norte. Só que os jogadores falaram, não, que pegar caravana o quê? 50 dias? Vamos pegar um navio que vai ser na certa metade do tempo. Eu falei, putz, não planejei como é que seria uma aventura de navio. Eu planejei os 50 dias de aventuras deles de caravana. Aí acontece que nem eu botei no podcast que saiu ontem mesmo. Que aí você podia ser o mestre, não, lá. Que ele vai falar, não, mas a gente quer pegar o barco ali. Não, mas não dá. Não, porque não dá. Não, porque não dá, pô. Tipo, não, mas porque não, tem um Kraken ali no mar que não tá deixando as pessoas passarem. E aí você força a galera a ir pelo outro caminho. Tem gente que tem mestre que é assim, entendeu? Pô, e eu tentei, cara. Eu tentei forçar eles a irem pra caravana dos mais diversos motivos. Mas, literalmente, a sessão, ao invés de começar a ser a viagem da caravana, a sessão inteira foi eles tentando trambicar um navio pra levar eles. E foi sensacional a sessão, sacou?
Mas foi totalmente de improviso, eu tive que requebrar ali na hora. Então, Sim. tem mestre, exatamente esse não aí, o mestre não. O mestre que preparou tudo ali, preparei 51 dias de caravana, e se os jogadores não forem pra onde eu planejei, não vai ter sessão, porque eu não quero, porque eu não deixo, porque, sacou? O mestre controla o destino total, planejou tudo ali demais. Eu tenho feito desde então uma sessão. Eu planejo as minhas sessões com começo, meio e fim. E eu não faço eu faço um ponto no começo, um ponto no meio e um ponto no fim. O que tem entre cada um desses 3 pontos, eu vou deixando os jogadores guiarem. Né? Sim. É pra eu não quebrar as minhas pernas. Sim, no meu caso, o que eu gosto muito de fazer, por exemplo, que nem você falou, às vezes você vai planejar uma masmorra. Masmorra tem uma grande vantagem, porque vocês, vamos dizer que eles decidam não entrar nela, né? Você guarda ela e adapta ela quando você quiser usar em outro momento. Mas no geral, eu monto ela meio que inteira. Então tem os monstros, tem as coisas lá e tal. Então se você montar assim bonitinho e tal, você consegue ter uma visão mais orgânica de como ela funciona. Então se os jogadores fizerem barulho nessa área aqui, os monstros vão aparecer e vão se movimentar pelo mapa e tal. Então você consegue ter algumas ideias. Mas em termos de trama, que nem você falou da viagem, já é um pouco mais complicado. Às vezes dá pra você guardar essa mesma viagem para um outro RPG, que é isso que é uma coisa que as pessoas também podem pensar. Eu tive um trabalhão para fazer essa viagem e já era, eu nunca mais vou usar. Não, dá pra você usar ela em outro RPG ou versões dela em outros RPGs, então não foi um esforço do nada. E aí o que eu gosto de fazer mais é tipo isso, eu não tenho muitas vezes, quando vai começar uma sessão, início, meio e fim. Sei mais ou menos o que vai acontecer, eu gosto mais de trabalhar pelo lado de quais são os monstros, vilões e tramas que estão rolando aqui. Então tem múltiplos vilões, múltiplas tramas, múltiplas coisas que podem acontecer. E se você souber o que cada uma dessas coisas vai gerar, né, dos acontecimentos, os vilões que estão fazendo um determinado plano, uma facção que está espionando os jogadores ou qualquer coisa assim, você consegue, tendo uma ideia de como essas coisas estão se comportando e esses diversos fios de trama que os jogadores vão poder seguir, você consegue, ao eles fazerem alguma coisa, tomarem uma decisão, reagir de acordo, porque você tem aquelas coisas lá, que é um macrocosmo, vamos dizer assim, do microcosmo. Sim. Que é a masmorra que eu falei, que é na masmorra como você sabe o que tem em cada sala, quais os monstros, qual a personalidade, quais os objetivos de cada pessoa que está ali dentro, dependendo do que os jogadores fazem, você sabe como cada um ia reagir. Fora do microcosmo, de uma masmorra no macrocosmo de uma cidade ou sociedade, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Se você tem os vilões e os planos deles, e as tramas e as coisas que eles podem fazer, se os jogadores forem para um lado, você sabe mais ou menos como aquela região e aquelas pessoas daquela região e aqueles personagens que tem ali vão reagir. Se eles forem para outro, você sabe também. Então você não prepara necessariamente o que vai acontecer, mas os locais, as tramas. Exato. Que tem naqueles locais, os vilões e heróis que tem naqueles locais, as pessoas, às vezes pontos de interesse que podem ter naquele local e tal. Aí meio que naturalmente vai surgir alguma coisa. Por isso que eu elogiei muito aqui, por exemplo, o Storm's King's Thunder, que eu joguei, né, a aventura, que eu gostei por causa disso. Ele te dá no terceiro capítulo basicamente toda a parte norte de Faerûn, todas as cidades, o que tem lá, dungeons que tem lá, monstros que tem lá, possibilidade de trama, de merda que pode acontecer se eles forem para esse lugar, de todos os lugares. Ou seja, os seus jogadores ficam livres para ir para qualquer lugar, você tem as bases para poder improvisar e criar coisas legais e mais tarde empurrar ele de volta pra trama em algum momento, entendeu? Pra trama principal, vamos dizer, no caso desse livro. Então isso eu achei muito legal do livro por causa disso. Ele é um livro mais difícil de usar, que você precisa de mais experiência, mas ele mostra essa construção de mundo aberto, mas com seus fios de trama pra seguir, que aí você não precisa forçar. A pessoa vai por algum desses fios, mas você também não dá liberdade absoluta, porque senão normalmente o pessoal não sabe pra onde ir. Exato. Essa é bastante a sensação assim que eu queria evocar nisso, né? Muitas vezes as pessoas se apegam ao que elas querem contar ali, à história que elas querem guiar, ao planejamento imenso. Pô, mas eu passei 5 horas planejando a minha viagem de 53 dias. Cara, sem problema, não é esforço perdido, né? De fato, eu utilizei essa viagem depois e foi sensacional, o pessoal adorou. Né? Mas naquele momento eu tive que rebolar, por quê? Porque os meus jogadores queriam ir para outro caminho. E mesmo assim, tipo, eu não fechei a cara, eu não fiquei bravo porque eles não foram pelo caminho que eu queria, e me adaptei e foi uma sessão sensacional. Foi uma das sessões mais divertidas da campanha.
Geralmente quando é assim, improvisação meio nada a ver, volta e meia são uma das melhores sessões, né, cara? Geralmente é assim, se você abraçar a improvisação e tal. Pois é. Então, mas aí entra até aquilo que eu te falei, tá vendo? Você usou depois essa parada, tanto a viagem. Então não é tipo também, meu Deus, eu preparei e não usei. Que é o exemplo que eu dei lá, que é um artigo bem legal que eu tinha lido em inglês, que eu acho maneiro, que é do Ogro Quântico. Que é basicamente isso, você preparou um encontro muito maneiro com o Ogro, tipo, muito foda. O encontro é muito foda e esse Ogro tá na floresta. E aí, só que esse grupo tá na floresta. Só que aí seu grupo, que é mais ou menos o exemplo que você deu, né? O seu grupo resolve ir pela montanha, em vez de ir pela floresta. E aí você, poxa, só que você criou aquele encontro, você trabalhou pra montar um encontro muito foda. Então o que você faz? Então eu vou botar aqui o ogro apareceu na montanha de qualquer jeito. E aí entra aquilo que eu falei do truque de mágica, que é você dizer que eles têm opção quando eles não têm, na verdade, porque eles não tiveram como fugir do encontro com o ogro, né? E aí é por isso que é o ogro quântico, porque na realidade ele tá na floresta e não tá ao mesmo tempo, ele tá na montanha e não tá ao mesmo tempo. Dependendo da escolha que os jogadores fizerem, ele aparece no lugar. Então entendeu? É por isso que ele é o ogro quântico, que o pessoal faz muito isso, às vezes com armadilha, com encontros muito fodas que eles criaram, ou que nem você, que você criou uma viagem inteira, você, como eu criei isso, eu não quero desperdiçar, então eu vou ter uma viagem quântica, não importa pra onde eles foram, vai acontecer, eles vão conseguir pegar o barco, aí o barco vai vir a tempestade, vai jogar o barco de volta na costa, destruído, num lugar onde eles vão ter que ir a pé, e aí você joga eles de volta pra sua viagem, entendeu? Ou então o ogro que aparece onde os jogadores forem, entendeu? O armadilha, que, se eu pisar se eu abrir a porta da direita, a armadilha é ativada. Mas se eu abrir a porta da esquerda, ela também é ativada. E aí esse é a armadilha quântica, porque não importa o que eu fizer, ela vai ser ativada. Então esse é um erro que eu vejo muita gente cometer também, que você não cometeu nesse caso, você estava falando da viagem, que eu acho que é um conceito interessante para as pessoas entenderem. E aí o que acontece? Se você tem um encontro com o ogro que era muito maneiro, primeiro, os jogadores às vezes voltam para os locais onde eles estavam. Então, na mesma aventura, mais tarde, eles podem encontrar esse ogro. Ou então você pode usar isso em outro RPG que você estiver jogando, que nem você fez de utilizar, né, a viagem adaptada ou alguma coisa assim depois. Então, acho que esse erro do ogro quântico é um erro que eu anotei como um dos que o pessoal comete, e para evitar, porque você tira a opção dos jogadores de fazer algo extraordinário e surpreender na sua aventura, sabe? Sim, verdade. Na verdade, vou até me entregar aqui. A viagem tinha uns 7 etapas, umas 7 etapas, né, que ia acontecer. Sim. Só que uma das etapas era uma masmorra. E eu falava, mas essa masmorra aqui é essencial pra minha narrativa, né? Porque ela tem peças importantes pra história que eu tô querendo contar e tal. Então, assim, eu fiz o navio dos caras pararem na masmorra, sabe? Então, assim, foi uma masmorra quântica. Sim, foi uma masmorra quântica. Mas é um pouco diferente, tudo bem? Você tá usando uma parte, que nem eu falei, no fundo, você já pegou, que nem eu falei de você, vou poder adaptar a viagem ou uma masmorra mais pra frente. No fundo foi isso que você fez, só foi um pouco mais curto, mas no fundo você pegou, já que eu não pude usar agora, eu vou usar mais pra frente quando encaixar legal. Então o barco pode parar numa ilha que tenha lá uma masmorra e tal. Então você pode usar de novo, mas de certa forma foi uma masmorra quântica também. Mas um erro que eu achei que eu cometi muito também, e é similar ao que eu falei aí de você ter os NPCs, você se apegar muito aos NPCs, é que eu sempre gostei de trabalhar com twists às vezes, de surpreender os jogadores e tal. Meus jogadores gostam muito disso também, que é por isso que eles sempre ficam quebrando a cabeça, tentando descobrir os mistérios e tal, que eles acham maneiro. Só quando eu era mais novo, o que eu fazia muito era, e eu coloquei isso nos vídeos recentes, é o que? Não importa o que eles fizessem, eles nunca iam descobrir, porque aí como você, de repente um deles vira e fala, eu acho que o ogro que, era um viajante no tempo, que não sei o que lá. E aí era isso mesmo e tal, só que aí, obviamente que eu não ia trabalhar com essa ideia que é meio louca, mas aí era isso mesmo e tal, e aí você muda, como ele não tem certeza, não tem como saber se é verdade ou não, você muda, altera alguma coisinha, e aí na verdade a resposta da trama era outra coisa e tal, sempre pra você poder sempre surpreender eles, entendeu? Sempre ter aquele twist e tal, e aí com o tempo eu aprendi que não, que o mais legal às vezes é o cara... Vai ser óbvio. Não ser óbvio, assim... Não tem problema se algum deles matar na mesma hora, sabe? E a pessoa se sente recompensada. Porque, eu consegui descobrir a parada mais rápido do que todo mundo. Eu consegui descobrir a parada, ou seja, o agenciamento, né? Eu consegui descobrir e fazer diferença. Eu consegui, de repente, escolher o caminho certo em vez de enfrentar 250 monstros. Eu
resolvi o problema mais rápido, como a história que eu sempre conto lá do druida, que eles iam passar por um lugar que tava cheio de verme púrpura, que se você andar pelo chão ele sente o tremor e pega você e ataca e mata e tal. Tinham vários nessa caverna e é um monstro muito forte. E aí o druida perguntou pra mim, eu sei do verme púrpura, que ele usa tremocência, essas coisas assim. Aí eu falei, ele tinha a parada alta, eu mandei ele rolar um dado pra saber se ele tinha informação. Aí eu falei, não, você sabe que eles usam tremocência e tal, pra poder sentir tremor quando a pessoa anda. E aí ele usou Windwalk, que aí ele transformou o grupo todo em vento. E eles passaram tranquilo pelo lugar. E eu falei, tá bom, o cara conseguiu achar uma solução, sabe? Então, valorizar isso é legal. Recentemente aconteceu também quando eu tava jogando Storm King's Thunder, mas aí não dá pra eu contar porque dá spoiler, mas no meio da fala de um dos personagens, ele meio que se entrega, sabe, no script do jogo, sabe, do livro. Ele meio que se entrega. E aí o próprio livro fala, se os jogadores perceberem, ótimo. Se eles não perceberem, depois você pode ir mandando eles irem fazendo teste e tal. Na hora, cara. Eu não terminei nem de falar a fala, um dos meus jogadores, peraí, mas você disse não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu, tá, na mesma hora ele matou a parada e aí o cara ficou super feliz, porque isso recompensa o jogador, entendeu? Sim, exatamente. Pô, você mencionando aí também essas coisas de desafios que a gente pensa, e olha, eu lembrei, cara, de muito tempo atrás, acho que 2005, eu tava narrando uma campanha de D&D 3.0. Nossa, 2005. E aí eu, criei uma masmorra, a lá Indiana Jones, que o pessoal tinha que pegar a relíquia no final da masmorra, né? Uhum. E aí chegava lá e era um corredor que tinha rio de lava, machado passando, lança, dardos envenenados, um bilhão de armadilhas. E a relíquia tava do outro lado, né? Uhum. Aí o mago falou assim, a relíquia tá a quanto tempo de distância? Ah, tanto. Beleza, mãos mágicas. Aí ele pegou a relíquia. Mãos mágicas é a magia de telecinésia, né? Que traz a relíquia. E eu falei, porra, tá aí, cara. O bicho destruiu todas as minhas armadilhas com uma magia de nível 0. Pois truque, né? Mas isso é maneiro, pô. Isso é maneiro. Eu não tô lembrando, mas tenho vários, assim, que eu tenho que. O cara usa uma cantrip ou uma parada bem boba e mata tudo, tá ligado? Pois é. Pois bem maneiro, cara, bem maneiro. Essa do druida também foi mais ou menos essa sensação que você teve. Foi com uma magia mais alta, mas foi tem vários vermes púrpuras, então, vai ser um caos pra eles passarem por aqui. Aí eles voaram, e ainda voa rapidão, né, com o Windwalker. Então eles ainda passaram, batido pela parada. Sim. Aí eu, tudo bem, o maluco ficou feliz pra cacete e tal, faz parte. Isso é isso que eu quero mostrar aqui, isso é o legal. Você não ter essa coisa do ego de não, eu tenho que surpreender eles, eu tenho que ter uma reviravolta que ninguém pensou e tal. Não, se eles descobrirem, mais legal ainda, sabe? Exatamente. Quando os jogadores fazem isso, normalmente eu ainda recompenso eles com inspiração. Porque eles quebraram minhas pernas e eu não tinha preparado pra aquilo. E até da experiência, por exemplo, no caso eu calculei que tinham vários vermes púrpuras, provavelmente vocês teriam que lutar com uns 2 ou 3. Então eu vou dar a experiência de 2 vermes púrpuras como se vocês estivessem derrotados. Porque é um challenge rate, é um nível de desafio. Eles superaram o desafio, entendeu? E aí eu dei a experiência mesmo assim, e inspiração e um pouco mais de experiência pro druida nesse caso, entendeu? Mas enfim, então conta aí também pra gente, fala mais aí, cara, do financiamento coletivo de vocês. Rapidinho, antes de contar sobre o financiamento, eu lembrei de um último vício. O último vício, na verdade, foi algo que eu quase nunca fiz. Eu não me lembro exatamente de algum momento onde eu realmente fiz, mas está acontecendo constantemente com alguns amigos meus que estão jogando uma campanha. E todos os personagens desses meus amigos são irrelevantes para o mundo que o mestre tá criando, né? Sim. Basicamente eles fazem 1 bilhão de coisas, eles já são personagens de nível altíssimo, sabe? Nível 13 ou 14, se eu não me engano, no D&D. Eles têm muito dinheiro, eles já salvaram reinos, eles já fizeram um monte de coisa, mas a sensação é que eles continuam sendo um Zé Manés de nível 1, ninguém respeita eles, ninguém sabe quem eles são. A história deles não diz respeito a nada do mundo, então assim, o mestre não utiliza trechos do background deles, não utiliza trechos de nada, né? Porque o mestre está muito focado em narrar ali, e assim, as aventuras que esse mestre narra são sensacionais. Toda sessão é uma coisa muito legal, com mecânicas novas, com desafios irados, mas você sente que você não é importante pro mundo.
né? Os jogadores, eles não têm relevância, eles não... Level 13, eles não têm dinheiro direito, eles não têm item mágico, eles já salvaram milhões de cidades e milhões de pessoas, mas continuam sendo pessoas irrelevantes pro mundo. Pois é, isso bate um pouco até com aquilo que eu falei, de que vocês têm uns NPCs, uns vilões muito fortes, ou qualquer coisa que se apega muito a eles, e você acaba tirando o agenciamento do jogador. O jogador ele não muda o mundo, ele sente que as decisões não têm peso, vamos dizer assim, né? Então isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque aí você desestimula a galera a jogar, porque a galera quer ver suas decisões e tal tendo efeito. E às vezes até, também que eu falo que às vezes as pessoas também não prestam muita atenção na questão do tempo, que às vezes também parece, também tem o contrário, né, que nem você falou, os jogadores fazem as coisas e parece que eles não têm efeito nenhum no mundo. E aí também eu vejo às vezes acontecer o contrário, de que o mundo parece que só anda quando os jogadores estão presentes. Quando os personagens estão presentes, que também é outro defeito. Tipo, se eles saem pra resolver um problema não sei onde e voltam um mês depois, não aconteceu basicamente nada. É uma cidade gigante, tava cheio de problema, mas não evoluiu nada disso. Agora que eles chegaram é que começou uma revolução e não sei o que e tal. E aí isso também tira um pouco da sensação do mundo ser orgânico, porque é a questão do tempo. Tipo, um exemplo de um RPG meu. Os jogadores decidiram ir... eles precisaram ir, na verdade, para o plano elemental do caos para resolver um monte de coisa. Que na verdade isso tinha sido um plano de um dos vilões para tirar eles justamente da cidade onde eles viviam, para que eles pudessem avançar, entendeu? Sobre a cidade. Mas eles podiam ter ido para viagem, podiam não ter ido para viagem, mas como eles decidiram ir, quando eles voltam as coisas mudaram. Eles chegaram, tinha tido uma invasão, entendeu? Em outros momentos nesse mesmo RPG, quando eles foram viajar para matar um dragão, não sei o que, quando eles voltaram, as coisas tinham mudado, entendeu? Porque aí você dá a noção pra eles de que, não acontece só que nem num videogame as coisas quando eu estou olhando pra elas, né? Sim. Então isso também, que é o oposto do que você falou, acontece bastante. Mas enfim, aí é isso aí, acho que tem bastante conteúdo pra galera. Fala um pouco agora do projeto de vocês aí, cara, do financiamento e desse RPG gravado, que é muito maneiro, quero que a galera vá lá conhecer. Então fala um pouco disso aí pro pessoal. Cara, a gente tá com financiamento coletivo para próxima temporada de Jogando RPG. A gente já encerrou um ciclo nas 3 temporadas que a gente tem do Jogando RPG, né? As 3 temporadas elas encerram com o vilão principal da campanha sendo derrotado e o pessoal solucionando vários problemas isso, do cara? mundo. Spoiler aí, pô. Mas o pessoal tem que assistir que sempre tem um vilão por trás, né? E nas 3 temporadas a gente apresenta esse vilão por trás e a gente diz que o mundo é muito maior do que o que os jogadores estão presenciando, né? Sendo assim, a gente pensou na melhor forma possível para apresentar os próximos arcos dessa narrativa e literalmente concretizar o mundo, o cenário que a gente criou até aqui, né? As coisas que vão acontecer nessa próxima temporada, elas são coisas que vão mudar o mundo permanentemente e que vão fazer do cenário da ferradura, que é o cenário onde acontece o jogo RPG, um cenário muito mais robusto, muito mais maduro, bem diferenciado do restante dos cenários que a gente tem no mercado, sabe? Legal, mas aí a pergunta aqui é, e aí, as decisões de jogadores vão ter peso aí, cara? Vai ter peso aí? Demais, cara, demais. A gente inclusive, tipo assim, pode dar tudo errado dependendo do que os jogadores decidirem. Sim, sabe? Sim. Porque eu conversei com o Elias, que é o nosso diretor, e a gente foi trabalhando o histórico e o background de cada um dos personagens que a gente já tem, dos jogadores, e foi trabalhando possíveis conflitos pessoais deles e escolhas difíceis para eles fazerem. Tipo, será que eu sou capaz de me sacrificar para fazer isso? Será que eu sou capaz de trair os meus amigos para fazer isso? Né? Então, sim, a gente vai colocar decisões muito drásticas para os jogadores tomarem, e não sei o que eles vão querer decidir, mas vamos ver. Isso aí, legal, cara. E aí, pra galera saber, vocês podem assistir, eu vou botar o link aí pro canal na postagem pra quem tá ouvindo só o podcast, pra quem tá ouvindo no YouTube vai estar o link aí na descrição pro canal deles e tal. E aí tem o Catarse também, não é isso? Que aí a galera pode pegar, não sei exatamente quais são as premiações possíveis, quais são as recompensas, não sei como é que tá funcionando aí. Se quiser explicar pra galera também, pra eles saberem como ajudar. Exatamente. O nosso Catarse é o catarse.me/jogando RPG. Jogando RPG é o nome da nossa série.
Nós estamos pleiteando 65 mil reais. Já passamos de 52% e ainda tem 3 dias pra ir. Então, tem quantos dias? É porque eu cortou aqui. Tem mais 23 dias pra... Beleza. Tem bastante tempo, galera, pra vocês ajudarem. Pra quem ainda não conhece, então poder conhecer, ouvir, que vocês vão se amarrar. Vocês vão se amarrar lá. Tem uns spin-offs maneiros pra vocês verem. Tem o Jogando RPG pra vocês verem. Tenho certeza que vocês vão se amarrar e aí vão acabar. Dá tempo de vocês assistirem e ainda ajudarem lá no projeto. Exatamente. E as recompensas, a gente tentou trabalhar coisas muito legais. Assim, o nosso prêmio principal é construir a próxima temporada. Só que como a temporada vai pro YouTube e ela fica de graça pra todo mundo, a gente precisava colocar recompensas exclusivas e que ao mesmo tempo não onerassem a nossa produção. Porque fazer toda essa edição, ilustração, trilha sonora, dá muito trabalho. Então assim, as recompensas, a gente colocou várias recompensas digitais, mas a gente tá com contratos sensacionais para essas recompensas. Tem nível de apoio que ganha 15 miniaturas em 3D para imprimir com impressora. E aproveitando aí, né, o Jabá tem a impressora aí, vai ter uma botar para rodar, isso. Botar para rodar. Já é um parceiro que pode estar botando as impressões 3D que a gente vai colocar nesse projeto. Não, legal, cara. E até o que eu ia falar também, as pessoas têm que entender que, cara, a qualidade deles é muito grande do que eles fazem. Então dá muito trabalho, gasta muita grana. Então, de fato, vocês, além de ter umas recompensas maneiras que vocês podem pegar, simplesmente ajudar isso a acontecer é muito importante, porque é um produto de mídia bem diferenciado de RPG que é muito difícil de você fazer. E que vale muito apoiar. Às vezes o pessoal, por exemplo, eu gosto muito do Critical Role que o pessoal fala e tal, né? Mas mal ou bem, quando eles começaram, além de eles já estarem num canal muito maior, que tinha condição de sustentar por um tempo, ainda assim eles botaram um prazo pra eles. Tipo, a gente precisa de uns 7 mil inscritos lá no Twitch, né? Até tanto tempo pra poder cobrir os custos. Então, na verdade, aquela galera que estava se inscrevendo lá no canal e tal, no recorrente, era pra poder ajudar a manter, porque é muito difícil. Então, assim, tenho certeza que vocês vão ver, vocês vão assistir, quem estiver conhecendo agora, e que vão querer ajudar, e vamos fazer aí, pegar, porque é um produto muito legal, é tão legal que a gente, aqui do Pensando RPG, inclusive, patrocinou vários episódios dos RPGs deles, porque é muito bom, entendeu? Exato, foram parceiraços nossos, cara. E tipo, é isso, a gente, no nosso vídeo, a gente tem um vídeo explicando todo o projeto bonitinho na página do Catarse, né? Mas no nosso vídeo tem uma hora que eu falo, eu nunca vi uma campanha tão tudo ou nada quanto essa. Tipo, literalmente, se bater essa meta, a gente vai ter Jogando RPG e vai ter Game Chinchilla. Se não bater, o Game Chinchilla provavelmente vai entrar num modo mais lento de produção de conteúdo. Corte de custo, vamos dizer assim. Corte de custo. Então vamos lá, galera, vou ajudar. O que as pessoas não veem é que a gente, pra fazer um episódio de 20 minutos, a gente gasta mais de 200 horas de trabalho da equipe. É absurdo, é absurdo. É absurdo. Não, é de verdade. Pra galera que acha que é tranquilo, não é. Tipo, tanto é que o pessoal até... Pra mim já é difícil fazer esses que a gente joga gravando online e tal, já é puxado. Fazer o que eles fazem é absurdo, vocês não têm noção. Então vamos ajudar, vamos fazer acontecer aí que vale a pena mesmo. Pois é, então é isso. Se a gente não conseguir financiar isso, a gente muito provavelmente vai ter que começar a procurar emprego formal de novo, porque a gente abandonou os nossos empregos para tocar o projeto do Jogando RPG. E aí, assim, se a gente não conseguir financiar, a gente vai ter que retornar aos nossos empregos e deixar o Jogando RPG de lado. Entendi. Então é isso aí, galera. Vão assistir. Porque assistir também ajuda, porque aí vocês dão um dinheirinho de AdSense pra eles lá. E vamos ajudar. Então vai estar o link aí, como eu falei, pra quem estiver no podcast, vai estar no site, vai ter o link, todos os links, tanto pro canal quanto pro Catarse. E aí no YouTube vai ter na descrição o link pro canal no Catarse. Eu ainda devo botar no comentário o que der de link, que eu não sei se dá pra botar os dois ou não. Mas pra vocês poderem conferir e ajudar, que eles merecem pra caramba aí. Valeu, Xabá, é isso aí, mano. Então é isso aí, valeu galera, grande abraço aí.